Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos os nossos irmãos aqui presentes. Deus abençoe, uma boa noite também para os nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler a infalível palavra do Senhor no capítulo de Gênesis 18. Todos têm? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Amém. Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais esta noite que temos para servir ao Senhor. A maior bênção que um homem mortal e uma mulher mortal neste mundo pode ter é servir a um Deus vivo como é o Senhor. Trazer aos pés do Senhor a nossa adoração, o nosso amor, a nossa devoção, trazer aos pés do Senhor o zelo que temos pela Tua palavra, Pai. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, Pai. Não temos capacidade de nos aproximar do Senhor se o Senhor não nos trouxer, Pai. É o Espírito Santo do Senhor que coloca este desejo na nossa alma, este propósito em nosso coração. Tudo é a obra do Senhor, é o Senhor que opera tudo e em todos, Pai. E que privilégio é, ó Pai, ser um prisioneiro do amor do Senhor. Nós estamos satisfeitos, Pai. Nós estamos alegres, felizes, nós amamos ser escravo do Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso entregamos toda a nossa vontade, o nosso desejo, nosso propósito, entregamos tudo nas mãos do Senhor, para que o Senhor escolha por nós, para que o Senhor decida por nós, Pai. Nós não podemos fazê-lo sem o Senhor. E nesta noite rogamos a unção e a inspiração do Senhor na nossa alma, para termos luz da obra bendita do Senhor na terra. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós vamos, mais uma noite, meditar na palavra do Senhor. Por um dia nós não temos a ceia, não é isso? A ceia vai ficar para o domingo que vem. E nós vamos falar um pouquinho nesta noite acerca da palavra do Senhor. E eu quero ler de imediato aqui 2 parágrafos para dar início a este culto, né? Nós vamos falar de um tema que para a noiva é o alimento dela. Nós não temos outro alimento a não ser o alimento que está na terceira etapa. Terceira etapa é véu adentro. Terceira etapa é panela dourada, onde o maná que Arão comia não se contaminava, não perdia o seu valor. Então o que nós comemos aqui não é para todos, né? Você sabe que houve um tempo em que o profeta pregou para uma multidão mista, em que se tinha toda classe de religião e de pessoas e crenças e fé, né? A mensagem que nós temos não é para mais ajuntar pessoas. A mensagem que nós temos já não é mais para separar pessoas. A mensagem que nós pregamos é para um povo que já foi separado. A mensagem que nós temos é para uma noiva que já está casada. O profeta pregou para escolher uma noiva. Mas a noiva foi selecionada com a terceira etapa. Então os assuntos que nós trazemos aqui não é para todo ouvido ouvir, não é para todas as pessoas. Pode aparecer pessoas que não são da mesma fé, ou da primeira e segunda etapa, ou do catolicismo, mas é muito difícil, porque nós não temos mais tempo, né, para atrair multidão. A própria mensagem ela é seletiva, é para um povo seletivo, que já foi selecionado. No tempo do irmão Brana, ele falava indiretamente. No tempo do irmão Brana, ele falava entre linhas. Talvez o que as pessoas desejam ouvir hoje é uma mensagem na entrelinha, é uma mensagem indireta, né? Mas nós não temos mais isso. Nós estamos falando abertamente, nós estamos falando claramente.
Nós estamos pregando a linha, não mais a entrelinhas. Então, o profeta diz aqui, 22, o desvelar de Deus. Isto é no tempo do profeta. Agora, o meu assunto nesta noite, nesta manhã era o profeta, o meu assunto é nesta noite. E eu confio que Deus revelará isto. E cada vez que você pega as fitas e as ouve, nós já fizemos isto. E eu espero e confio que você tenha tido um entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja sem dizê-lo diretamente ou claramente. Então, eu não vou falar aqui indiretamente, e não vou dizê-lo indiretamente, e não vou dizê-lo também na entrelinhas, porque a noiva já sabe o que estava nas entrelinhas. A noiva já tem tido um entendimento espiritual do que Deus fez. Não está fazendo, mas Deus já fez. Então o tempo da indireta já foi. O tempo da entrelinhas já passou. E o tempo de se falar indiretamente também já passou. A noiva não precisa mais disso. Ela tem capacidade de ouvir diretamente o que Deus fez. A noiva, ela tem capacidade de ler diretamente a linha que o profeta deixou para nós, não mais entre linhas. Amém? Que você tenha tido um entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja sem dizê-lo claramente. Temos que dizer coisas de um certo modo para que possa diminuir. O nosso povo já foi diminuído, Talvez tenha pessoas para sair ainda, mas é mais difícil. A pessoa já entrou véu adentro, a pessoa não volta mais atrás. Mas a gente não conhece o coração das pessoas, Mas nós não estamos pregando para diminuir, nós já pregamos. O profeta estava pregando para diminuir. Nós somos o povo que diminuiu. Aquele povo que o profeta pregou para diminuir, sobrou nós. Quando ele pregou, ele tinha a primeira, a segunda etapa, ele tinha denominacionais o ouvindo, mas a noiva já foi selecionada. Na mensagem da festa das trombetas, o profeta deixa claramente que a mensagem do 7º selo veio para tirar a noiva do movimento pentecostal da primeira e segunda etapa e trazê-la para uma posição de senhora eleita. O tempo de se cortar o molde já foi, porque o profeta disse que a escolha da noiva é como se fosse um grande tecido, a qual a pessoa põe ali, o alfaiate coloca na mesa, e ele tem um desenho, e ele joga aquele desenho sobre aquele grande tecido, e ali ele forma um molde. Aquele tecido é grande, mas só vai ser usado aonde o molde cai. Então Deus já fez isto. Nós já fomos tirados do grande tecido dos religiosos, do grande tecido da primeira e segunda etapa. Nós somos a noiva eleita. Isto é eleição. O profeta sobra uns retalhos do mesmo material, mas é para fazer outra coisa. A eleição é para arrebatamento. O que sobra é para tribulação. Então nós somos o povo eleito. Nós fomos aquele que foi diminuído já. Nós já fomos o povo escolhido. Amém? Temos que dizer coisas de um certo modo para poder diminuir, para que possa alguns saírem. Já saíram. Tem gente para sair? Não sei, só Deus sabe. Mas nós não estamos mais no tempo de falar indiretamente. Porque o povo não quer ouvir isso aqui, Brana, o mesmo Senhor. É isso que nós vamos falar. Brana, o mesmo Senhor. No tempo do irmão Brana, ele disse isso indiretamente. No tempo do irmão Brana, ele disse isso nas entrelinhas. Mas tem um povo que já ouviu isto, e tem um povo que já está acostumado com a verdade, e tem os seus ouvidos, o seu coração exercitado com a verdade. Olha aqui. Ouça, a ele ouvi 74. Ouça o seu pastor, deixe-o. Veja se o diabo, veja aqui, veja, se o diabo não pode te segurar de ver a verdadeira coisa de Deus, ele te empurrará para o fim das profundezas e terminará com isto. Porque nós estamos numa linha tênue, fina, frágil, entre
a coisa verdadeira e o fanatismo. Aqueles que não nos entendem têm nós como fanáticos, né? Porque é uma linha fina entre a verdade e o fanatismo. Uma linha entre uma adoração a Deus e uma adoração ao homem. É nesse tempo que nós vivemos. Por isso a noiva, ela tem um espírito profético aguçado para saber e reconhecer o mesmo Senhor. O mesmo Senhor que apareceu para Abraão, apareceu para os judeus e apareceu para a noiva gentia. O mesmo Senhor descerá do céu. Ou seja, Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor que apareceu para Abraão, que era Elohim, Deus numa carne, o mesmo Senhor que desceu do céu como um pão vivo, Jesus para os judeus, ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou o Senhor de Abraão. Então aquele mesmo Senhor de Abraão, o mesmo Senhor Jesus, que desceu ali no passado, é o mesmo Senhor que descerá do céu em Apocalipse 10. Né? Então a gente podia aliviar, né, para os críticos, porque o que nós temos hoje é pessoas críticas, que não têm sinceridade e nem desejo de ouvir a verdade. Se nos ouvem, é para nos criticar e é para nos chamar de fanáticos e de adoradores de irmão Brana. Se houver algum coração sincero, o profeta disse, se você for sincero, mensagem, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, né? Parece que é nesta mensagem onde ele fala de José. José era sincero. E não havia profecias e nem profetas no tempo de José. Então, não tinha como Deus falar. O que Deus fez com José apareceu em sonhos. E o irmão Bruno disse, se você for sincero e aparecer algo na Bíblia, na mensagem, que você não tenha entendimento, ou que você fique confuso, Deus tem uma forma de revelar isto para você. Se você for sincero e desejoso da verdade, não para se afastar disso, mas para se aproximar de Deus com temor e reverência. Porque o homem, ele não tem capacidade de ter uma crença perfeita se Deus não der. O homem não alcança uma crença genuína e absoluta se Deus não der. Então veja, se o diabo não pode segurar você de ver a verdadeira coisa de Deus, ele te empurrará para o fim das profundezas e terminará com isso. Ele te fará se tornar um fanático. Você não tem que ser um fanático. Há muitos verdadeiros, genuínos, para se ter, do que um fanático. E todos os céus pentecostais estão cheios do verdadeiro. Amém? E nós estamos aqui crendo que Deus está nos dando o verdadeiro. Mas nós não estamos aqui para mais ler as entrelinhas, falar indiretamente, mas diretamente. Porque a noiva ouve diretamente do Senhor. É a boca do Senhor que fala com a igreja noiva deste último dia. É a boca do sétimo selo, é a boca do sétimo anjo. Você poderia aliviar aqui, Brana, o mesmo Senhor. Eles queriam talvez ouvir o sétimo selo, que eles sabem que o sétimo selo é a vinda do Senhor. Se nós colocássemos aqui, o sétimo selo é o mesmo Senhor, né? Talvez ficaria mais leve, mais light, né? Não ficaria tão pesado, né? Mas eu te pergunto, o sétimo selo é quem? O sétimo selo é Brana. Eu poderia dizer aqui, olha, Apocalipse 10 é o mesmo Senhor, aí eles iam gostar. Apocalipse 10 é o mesmo Senhor. Agora ficou bom. Mas Apocalipse 10 quem é? O profeta diz, é o sétimo selo. O sétimo selo quem é? Cada mensageiro é um selo. O sétimo selo quem é? O profeta diz, é o selo da sua vinda. A vinda do mesmo Senhor. Então eu estou falando diretamente com a esposa. Brana é o mesmo Senhor que desceu do céu. Amém? Isso é bom, né?
E é disso que nós vamos falar. Porque veja, o mesmo Senhor que desceu para os judeus, desceu para Abraão. Esse mesmo Senhor tem que descer 3 vezes do céu. Porque Deus não trabalha com o número 2, Deus trabalha com o número 3. Se ele desceu para Abraão, e o que nós vamos falar da vida de Abraão, porque Abraão é um tipo, né, da noiva, da semente real de Cristo. Nós somos a semente real de Abraão. Então, quando falamos da jornada de Abraão, nós não vamos falar tudo, não vamos dar conta de falar tudo aqui. Mas é um prelúdio para outro culto, né? Quando nós falamos da vida de Abraão e acompanhamos a vida de Abraão, tudo se torna claro e evidente, sai das entrelinhas e Deus fala diretamente. Quando falamos da vida de Abraão com Sara e vemos o que Deus fez na vida de Abraão, meu irmão, aquilo foi um tipo do que ele faria com a semente real de Abraão. Tudo que aconteceu no natural com Abraão tem que acontecer no espiritual com a noiva gentia. E Deus desceu não uma vez, não 2 vezes, porque Deus, ele trabalha com o número 3. Deus desceu do céu 3 vezes. O mesmo Senhor desceu do céu 3 vezes. Abraão reconheceu quem era o Senhor quando 2 anjos e o próprio Deus desceu para falar com Abraão. Abraão reconheceu. Abraão é o tipo da noiva, representada por João, que vai reconhecer o mesmo Senhor descendo do céu para a igreja. Os judeus não puderam reconhecer, os apóstolos reconheceram e viram que Jesus era o mesmo Senhor que apareceu para Abraão, pois saiu da boca dele, antes que Abraão fosse, eu o sou. Abraão o chamou Senhor, Elohim, Deus em uma carne. E a gente poderia entrar aqui nas características que o Senhor que desceu para Abraão tinha, para nós vermos quem nas 2 manifestações agora para frente teria essas características para que a noiva pudesse reconhecer o mesmo Senhor. A diferença, irmãos, do mesmo Senhor, que traça para nós aí um fio fino entre o fanatismo e a coisa verdadeira, é que lá quando o mesmo Senhor desceu para falar com Abraão, ele fez assim, ó, ele assoprou e criou um corpo para ele. 16 elementos criados do assopro de Deus, para poder ele vir e se apresentar para Abraão como Deus em uma carne. Quando você vê o mesmo Senhor descer do céu para os judeus, não foi um corpo criado do assopro, mas foi um corpo gerado no ventre de Maria. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Deus criando agora, não assoprando, Deus criando uma semente e um óvulo no ventre de Maria, para dar-se a conhecer ao povo judeu. O mesmo Senhor nascendo numa manjedoura, um bebê chorando numa manjedoura, crescendo numa carpintaria com seu pai, e depois sendo batizado no Rio Jordão pelo profeta, e o mesmo Senhor é apresentado para os judeus. O mesmo Senhor que estava na tenda de Abraão, agora estava na tenda com os judeus, num corpo criado, corpo santo. Aí o povo crê, né? Não, lá para Abraão ele criou, fez um assopro e criou, ali era Deus. Lá para os judeus foi um corpo santo, imaculado, puro, o corpo do próprio Deus. Mas e agora? O mesmo Senhor está descendo do céu, ele não assoprou um corpo, ele não gerou de uma virgem um corpo, não, ele mandou que o corpo subisse para dentro da nuvem e emprestou um corpo. Por isso, o 7º selo o traz de volta à terra. Amém? Olha, 217 almas encarceradas. 217, sim, eles seguirão tal como sempre foi. Porém, recordem, por todo este tempo Noé estava na arca, igualmente a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro se haverá sido redimido. O último membro profeta do corpo gentílico
se haverá redimido. O sexto selo se haverá produzido. Os 4 anjos soltos ali no tempo de Hitler, no tempo dos 4 anjos que foram soltos da Segunda Guerra Mundial, ali foi o sexto selo, foi produzido. O sétimo selo o traz de novo à terra. Quem? O mesmo Senhor. Quem trouxe o mesmo Senhor para a terra? O sétimo selo. Quem é o sétimo selo? B-R-A-N-H-M. O corpo do sétimo selo é Brana. Brana traz para a terra. Não fica no céu, não. O Senhor desce nas alturas do céu. E Ele precisa de um corpo emprestado. Porque o primeiro Ele assoprou. O segundo Ele criou como um corpo santo, puro e imaculado. Mas o terceiro é levado para dentro da nuvem. Para que o sétimo anjo, o sétimo selo, Brana, traga o mesmo Senhor para a terra. É fácil ver o mesmo Senhor descendo na nuvem, vestido de uma nuvem, né? É Jesus, é o mesmo Senhor. Mas quando Ele está na terra pregando dentro de um tabernáculo, dentro de 4 paredes, dentro de um coração, e dizendo para o povo, e o Cordeiro, o mesmo Senhor, está aqui de pé hoje, e vai nos abrir o primeiro selo. Aí que eu quero ver, você ver, Brana, o mesmo Senhor, descendo do céu. Mas o Brana foi levado para a nuvem, porque ele tinha que trazer o Senhor para a terra. Como é que o mesmo Senhor ia descer do céu? Então é muito fácil você ver Deus numa teofania naquela nuvem. É Jesus, a boca, os olhos. Mas e quando Ele está num pequeno careca? Como diz o irmão Brana, quando ele está num pequeno careca de 1,60 m pregando para a igreja, é o mesmo Senhor, num corpo emprestado. Não é para ser adorado o corpo de Brana. O corpo de Brana é para revelar o mesmo Senhor para nós. Aí está a linha tênue, fina, frágil, que se Deus não revelar para nós a verdade, se tornaremos fanáticos. Mas Deus tem mostrado para nós. Nós não adoramos o irmão Brana, nós adoramos o mesmo Senhor em Brana, porque o mesmo Senhor Jesus, que estava com os judeus, para Ele descer do céu, em Apocalipse 10:7, ou em Tessalonicenses 4:16, Ele precisava de um corpo, e Ele está dizendo aqui, o corpo do sétimo selo o traz de novo à terra. O último membro se haverá redimido, o sexto selo se haverá produzido, o sétimo selo o traz de novo à terra. O sétimo anjo o traz de novo à terra. Brana trouxe o mesmo Senhor de volta à terra. Amém? Você não está feliz por isso? Eu não tenho que falar mais entre linhas. Entre linhas é para a primeira e segunda etapa. Entre linhas é para o povo pentecostal. Para a noiva é na linha, é diretamente, porque ela tem natureza profética. Ela tem olhos proféticos, ouvidos proféticos. Sabe por quê? A noiva é do mesmo material que o sétimo anjo. A noiva faz parte do sétimo selo. Quem é o sétimo selo? A palavra revelada. Quem é a palavra revelada? É o noivo. E onde a noiva está? Dentro da palavra revelada. Por isso ela crê. Não somente ela crê, mas ela é a palavra. O Cordeiro, olha aqui, o sétimo selo o traz de novo à terra. O Cordeiro veio, tomou o livro da destra. O Cordeiro veio, tomou o livro da destra que estava sobre o trono, do que estava sobre o trono, e logo se assentou. Aí eu te pergunto, se assentou aonde? No seu próprio trono, com seu próprio nome. E o que ele fez? E reclamou o que era seu. Como que a noiva foi reclamada? Ela foi reclamada com a abertura dos 7 selos. Aquele que estava no trono da intercessão tomou o livro e se assentou no trono da revelação, que é Brana, para poder reclamar, porque o que reclama a noiva é 7 selos revelados.
É isso que veio. É um reclame, porque Jesus clamou para pagar o preço. Quando ele volta, ele reclama. É um segundo clamor. Agora ele vem reclamar o que era seu. Amém? E quem faz isto? O mesmo Senhor descendo do céu. Ele não ficou nos céus, ele desceu para a terra. A Bíblia diz que ele pisou na terra e no mar. E bramiu como um leão da tribo de Judá. E quando ele bramiu, 7 trovões soaram as suas vozes. 7 trovões foram revelados. Você sabe que os trovões acontecem primeiro do que os selos. Porque se os trovões não soam, o livro não é revelado. Os 7 selos não é revelado. Então, 7 trovões não é 7 selos. 7 trovões são revelações contidas dentro dos 7 selos. 7 trovões soam no bramir do leão primeiro. O que é 7 trovões? São revelações, coisas que acontecem para os selos serem abertos. Por isso o profeta pregou na mensagem o 7º selo. 7 trovões soando no céu nos darão a conhecer este grande mistério. Será na sua vinda. 7 trovões revelam a vinda do mesmo Senhor descendo do céu. Amém? Amém. Olha. Então, quando nós olhamos o quadro de Abraão, em sua jornada, seguindo ele, obedecendo o chamado de Deus, nós vemos um grande exemplo e um tipo que Deus fez, do que ele faria com cada um de nós. A igreja, a semente eleita, com a igreja. Abraão foi chamado por Deus de amigo de Deus. Não só amigo, mas também pai da fé. Abraão era amigo de Deus e pai da fé. Não só, preste atenção, não só da igreja judia. Abraão não gerou só aqueles patriarcas. O patriarcado da igreja judia, Jacó, Isaac, Jacó e os outros ali. Mas ele também é pai da fé da igreja gentílica, a semente real e espiritual de Abraão. Abraão tem uma semente que é Cristo, espiritual, para gerar a igreja gentílica. O filho de Abraão espiritual é Cristo, é Jesus. É ele que gera a igreja brana. A família brana é gerada pela semente real de Abraão, Jesus Cristo. Não é Brana, nosso irmão, que gera a família Brana, não, meu irmão. Viu? Não é Brana, nosso irmão, não. Nós somos a família Brana porque o nosso pai é Brana. Nós temos um irmão Brana que não tem H no nome dele. Brana sem H é o nosso irmão. Mas Brana com H é o mesmo Senhor descendo do céu. Foi para isso que Deus colocou o H no nome do irmão Brana. Porque Deus usaria aquele H para gerar a família Brana. A gente fala que é a família Brana, eles pensam que a gente está se referindo ao irmão Brana. Para uns faltam. Uns vai mais além e batiza no nome do irmão Brana. Mas a noiva, ela fica no centro porque ela tem mente do marido, ela tem mente profética. Abraão não foi chamado por Deus só de amigo, mas ele foi pai da fé, não só da igreja judia, mas da igreja gentia. Ele foi pai natural dos patriarcas, a igreja do deserto, a igreja israelita, natural, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou uma família natural, mas Abraão também, ele gerou uma família espiritual. Olha, e aí a gente fica pensando em outras coisas aqui, Jacó gerou José. José é o tipo perfeito de Cristo. José teve o seu nome mudado para sustentar a nação judia. E quando você vai na genealogia de Jesus, você vai ver que José, o pai adotivo de Jesus, o avô é Jacó, chama Jacó também. Não é aquele Jacó lá, chamava Jacó também. Isso não é coincidência. Jacó, o pai de José chamava Jacó.
da qual veio Jesus. Não gerou, José não gerou Jesus. A Bíblia diz que Jacó gerou José, do qual veio Jesus Cristo. Porque a Bíblia não pode se contradizer, né? José não gerou Jesus. José, ele era marido de Maria, mas Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E José sabia disso. Por isso que quando os dois foram procurar eles, Jesus corrigiu eles. Teu pai e eu te procurávamos. Teu pai e eu estávamos te procurando. Jesus corrigiu eles. Devo estar nos negócios do meu pai. O negócio do pai de Jesus não era carpintaria, não era fazer móvel, telhado. Ele estava entre os judeus pregando a palavra com 12 anos. Me convém estar nos negócios do meu pai, Maria. Esse José aí não é meu pai. Ele é carpinteiro, eu não sou. Mas outra coisa que Abraão representou na dispensação aqui. Abraão representou a dispensação da graça abraâmica. Preste atenção, porque Deus não exigiu nada de Abraão. Deus disse para Abraão: se fizer isto, Abraão, eu te abençoarei. Não, que deveras te abençoando, te abençoarei. Deus não exigiu nada de Abraão. Chamou Abraão para ser pai da fé. Ele não exigiu nada de Abraão, porque Abraão era o tipo da graça. Hebreus 6, 14, dizendo Deus: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Disse o Senhor: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que deveras te abençoarei. Isso é graça. E grandissimamente te multiplicarei, e os teus filhos serão como as estrelas do céu. Então, Abraão é o tipo da graça, mas se você voltar um pouquinho, Abraão era a graça de Deus representada em toda a vida de Abraão. Mesmo Abraão mentindo e sendo um covarde. Ele entregou Sara para Abimeleque, mentiu para não morrer, Abraão. Mesmo assim, Deus, com graça, interviu ali. Ele não permitiu Abimeleque tocar em Sara, porque Sara era a mulher do meu profeta mentiroso, covarde, mas é meu profeta, a graça de Deus. De tal maneira que ele não olhou, nem considerou, Deus não considerou a mentira, e nem a covardia de Abraão, pedindo para o rei que fosse lá, que Abraão ia orar por ele. O Abimeleque podia pensar: mas que Deus é esse? Eu, sincero na minha cama, com toda a sinceridade do meu coração, ter que ir para o profeta dele, que mentiu para mim, e ele ter que orar por mim. Mas não era eu que tenho que orar por Abraão? Não é eu que tenho que pôr a mão na cabeça de Abraão? Abraão, seu covarde, eu expulso este demônio de covardia de você, Abraão. Eu expulso, Abraão, da sua cabeça, do seu corpo, esse espírito de mentira, Abraão. Não. Ajoelhe aí, Abimeleque, meu servo, meu profeta vai orar por você. Irmão, isso é graça. Isso é graça de Deus. Deus nos salvou por imerecida graça. Nós não fizemos nada. Ao contrário, nós fomos como Abraão, mentirosos, covardes. Eu e vocês somos mentirosos e covardes. Não é só Abraão, não. Viu? Mesmo assim, Deus nos salvou e perdoou os nossos pecados, e nós podemos orar com fé um pelo outro, viu? Eu, mentiroso, covarde, posso orar por você. Você, um mentiroso, um covarde, pode orar por mim, que Deus vai ouvir a sua oração, porque Deus não olha o nosso pecado, Ele já pagou o preço do nosso pecado. Olha, aí quando você volta um pouquinho em Gênesis, você tem ali Adão. Olha para você ver a diferença agora. Adão, a dispensação da lei. A era adâmica é a dispensação da lei. Adão representou a lei. Abraão representou a graça. O que foi que Deus disse para Adão? Se fizeres, se tocares, se comeres, se não obedecer, certamente vai morrer. Não foi isso que ele disse para Abraão.
Porque Abraão era a graça de Deus. Abraão era a fé, era pai da fé, era pela fé. Não havia graça nenhuma para Adão. Olha, Adão e Eva, se comeres naquele dia, morrerás. Mas para Abraão e Sara, a graça superabundou. Superabundou. Lei com Adão, graça com Abraão. Mostrando para nós a graça de Deus. Mas vamos seguir um pouquinho mais aqui na vida de Abraão. Abraão, pai das nações, pai dos povos. Com o nome Abrão, ele era pai das alturas. Com o nome Abrão, significa pai das alturas. Com o H que Deus deu para ele, fez ele pai das nações. Com o H que Deus colocou no nome de Abraão, ele se tornou um homem potente, um homem com H. Não é assim? O homem verdadeiro, o homem com H. Potente para gerar uma nação, Abraão. Agora, o profeta diz, o Dr. Lee, escrevendo a mensagem, o profeta do século XX, Dr. Lee diz assim: por um motivo desconhecido, disse o Dr. Lee, seu pai lhe acrescentou o H no seu nascimento. Na hora de registrar Brana, ele não tinha H. E por um motivo desconhecido, diz o Dr. Lee, o pai do irmão Brana registrou ele com a letra H. Branham, em ser de ser Brana, se não tem H, você lê Brana. Mas se tem o H, você lê Branham. Branham, Abraão, ou Branham. Então veja, o que é isso? Jesus usou, por que foi acrescentado o H? Vamos falar diretamente. Por que Deus acrescentou o H ao nome do irmão Brana? Jesus usou este nome, irmãos, porque Jesus usou esse nome para ser pai da noiva gentia. Não foi o irmão Brana que nos gerou, foi Jesus com um novo nome, com o H, que foi dado para o nome do irmão Brana no seu nascimento. Pai da família Brana. Jesus usou o H acrescentado no nome do irmão Brana para gerar a família Brana. Porque Brana tem 6 letras. Brana tem 6 letras. E o que é 6 letras? É o número do homem. Por isso Brana tem 6 letras. Foi gerado pelo homem, Charles. Brana, com 6 letras, é gerado por homens. É o número do homem. É o número do homem. Ministério de um homem. Mas o ministério, preste atenção, mas o ministério do 7º anjo era o quê? O ministério do 7º selo. É aqui que você tem que ver agora e distinguir quando é Brana e quando é Branham, com H. O ministério do 7º anjo era o ministério do 7º selo. O 7º selo é o selo da sua vinda. Deus usando o 7º anjo para descer do céu. O mesmo Senhor Jesus usando o 7º selo. Porque todos sabem que o 7º selo é o selo da segunda vinda. E havendo aberto o 7º selo, Apocalipse 8, havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. O que era? O mistério de sua vinda. Mas quando você sabe que o 7º selo é Brana, o mistério acaba. Brana é o mistério de sua vinda. Brana é o mistério de Cristo revelado. Olha aqui. Aqui a mensagem. Cristo, o mistério de Deus revelado. Quem era? Brana. Brana, Cristo, o mistério de Deus. Porque em 7 eras Jesus foi o mistério de Deus. O dia e a hora ninguém sabia. Mas quando o 7º anjo, o 7º selo, o traz de novo à terra, o 7º selo é o mistério de Deus revelado. Quando foi que foi aberto o 7º selo? Apocalipse 10
era o sétimo selo. E o que é o sétimo selo? A vinda do Senhor. Sétimo selo, Cristo, o mistério de Deus revelado. Quem era? B-R-A-N-H-M. Brana. Não podemos falar indiretamente. Então veja, o selo de sua vinda era o ministério do próprio Senhor Jesus descendo do céu. Olha, Deus, agora presta atenção, Deus precisava que este último anjo tivesse 7 letras no nome dele, porque o número de Deus é 7, o nome de Deus é 7. Por que tinha que ter 7? Porque 7 é o número de Deus. Então, por que teve que se acrescentar H no nome de Brana? Porque o nome de Deus, o número de Deus é 7. Deus tinha que revelar os selos, e ele não podia revelar com 6, porque 6 é o número do homem. Brana é o número de um homem, irmãos. Mas quando se acrescenta o H, é 7 letras. Então, Brana com H e Brana sem H. Brana com H é o nome de Deus, é o número de Deus. Sem H é o número do nosso irmão Brana. Por isso teve que se acrescentar o H, porque Deus geraria com o seu número 7, o seu nome 7, que é perfeito, geraria e seria pai da família Brana, a família espiritual da fé. Então veja, o número do homem Brana, nosso irmão, tem 6 letras. O novo nome do ministério de Deus tem 7 letras. Porque quando você pensa no homem, o profeta diz, você não separa o homem da mensagem, eles são um. Você não separa Lutero da justificação, eles são um. Quando fala de justo viverá da fé, você já lembra em Lutero. Você não separa a santificação da mensagem de Wesley, eles são um. Mas quando chega na mensagem do sétimo anjo, você não separa a mensagem do sétimo anjo e a mensagem do Filho do Homem, são um. O que o irmão Brana veio fazer? Revelar o Filho do Homem. Por isso o irmão Brana é Cristo, o mistério de Deus, Jesus, o Filho do Homem, revelado em carne humana. Então veja, o ministério do sétimo selo é o ministério do próprio Jesus Cristo. Mas quem manifesta é o sétimo anjo. Se o sétimo anjo tem o ministério do Filho do Homem, ele teve que se tornar um com a mensagem do Filho do Homem, não 2. Por isso o irmão Brana manifesta o Filho do Homem, não o seu próprio ministério, porque ele não tem. Na terceira etapa, é o ministério do Filho do Homem. Quando o sétimo anjo, sétimo selo, se une com o mesmo Senhor descendo do céu. O irmão Brana se tornando um com a mensagem do Filho do Homem. Os irmãos estão captando? Isso aqui é para o povo que já foi diminuído, que já foi separado. Não se fala mais indiretamente. Olha, por isso o nome de Brana tem 7 letras. Só foi usado na onde? Na terceira etapa. Na abertura do sétimo selo, irmão. O nome Brana com H foi usado na abertura do sétimo selo. O que é o sétimo selo, irmãos? O selo de sua vinda. Jesus usando o nome de um homem. Por isso Deus mudou no seu nascimento e colocou o H, porque tinha que ter 7 letras. 7 é o número perfeito de Deus. Quando Jesus seria trazido na terra com um novo nome. Isso aqui deixa tão claro para nós o novo nome, meu irmão, de Jesus para abrir os selos. Deus em uma carne. Deus dentro do sétimo selo. Por isso ele continua um mistério para muitas pessoas.
né? O sétimo selo era um homem que revelou o Filho do homem, que trouxe o mesmo Senhor, Jesus Cristo, para a terra. Quem fez isso? O sétimo selo. Quem era? Brana. O sétimo selo, na terceira etapa, foi aberto para trazer Jesus para a terra, como nós lemos aqui na mensagem Almas Encarceradas 217. Deus usou o nome de Brana, acrescentando o H, para gerar e ser pai da família Brana, a semente real de Abraão. Quem que é a semente real de Abraão? É a semente de Cristo. Como que Cristo geraria esta semente se ele não viesse na terra para ser pai da nação gentia? Como que Deus, o Senhor Jesus, o mesmo Senhor desceria do céu em Tessalonicenses 4 para ter voz de arcanjo, trombeta de Deus e alarido, se não fosse dentro de um homem chamado sétimo selo, sétimo anjo? Agora, Deus, irmãos, ele pagou o preço do pecado para quê? Por que Deus pagou o preço do pecado? Para que ele pudesse voltar a morar no homem. Esse foi o intento de Deus. O pecado cometido tirou Deus de dentro do homem. Deus deixou de morar dentro do homem por causa do pecado. O pecado tinha um preço, era preço de sangue. Ninguém era digno. Deus teve que se fazer carne para poder pagar o preço do nosso pecado. E Deus pagou o preço do pecado, nos reclamou de volta, para que ele tivesse preeminência no nosso coração. Porque quando Adão estava no jardim do Éden, Deus tinha preeminência no coração de Adão. Uma vez o preço do pecado pago, é aniquilado o nosso nascimento sexual, é aniquilado, jogado no mar do esquecimento, todos os nossos pecados, meu irmão. Não é só o que nós cometemos, não. É o que nós vamos cometer ainda neste corpo caído. Deus já pagou. Deus já sabia o que você iria fazer, o tanto de pecado que eu e vocês iríamos cometer. Ele já pagou. Está consumado a obra. Por isso, ele tem direito hoje de morar no coração de quem ele quiser. Em porção ou em plenitude. Por que tropeçar quando cremos que ele habitou corporalmente, em plenitude, dentro do sétimo selo? Assim fica bom, né? Dentro do sétimo selo estava a plenitude da divindade corporizada. É o selo de sua vinda. Mas quem era? Brana. Foi para isso que ele pagou o preço, para que ele pudesse voltar a morar no homem. Então veja, quando chegamos na abertura dos selos, Deus mostrou claramente isto, que ele pagou o preço, ele pagou o preço do pecado. Na abertura dos 7 selos, Deus mostrou claramente ao se derramar por completo dentro do 7º selo. Porque Cristo, olha, sempre é bom voltar nisto, né? Parece repetitivo, mas isto é chave. Cristo, mensagem ao nascer do sol 208. Cristo é os selos que foram revelados. Aonde que estava todos os 7 selos? Dentro do 7º selo. Quem era o 7º selo? Brana, o vaso de barro. O que era Deus foi derramado dentro de Cristo para salvar. O que era Cristo? Os selos que foram revelados foi derramado dentro de Brana para revelar. Deus foi derramado dentro de Jesus para salvar. Agora, na segunda vinda do mesmo Senhor, quando ele vem do céu, ele é 7 selos, e ele é derramado dentro de Brana para revelar os 7 selos. Então, tudo que Deus foi, esse é Cristo, o mistério de Deus revelado. Tudo que Deus foi, derramou em Cristo. E o que acontece? Tudo que Cristo era, foi derramado na noiva. Mas presta atenção. Antes de ser derramado no coletivo, Deus precisa ser um homem. Porque Deus não trabalha por meio de revelação coletiva. Amém? Então, tudo que Cristo era, e o que Cristo era? Os selos.
Os 7 selos. Mensagem ao nascer do sol. Cristo é os selos que foram revelados. Tudo o que Cristo era foi derramado dentro do 7º selo, porque o 7º selo é o selo que abre todos os 6 selos. Pode ver que o profeta ensina isso, né? Ele faz até uma encenação com os papéis, enrolando um pergaminho dentro do outro. O último é o 7º. 7 pergaminhos. O primeiro enrolado, o segundo vem em cima do primeiro, o terceiro vem em cima do segundo, o quarto vem em cima do terceiro, o quinto vem em cima do quarto, o sexto vem em cima do 5, e o 7º pega todos os 6 selos. E agora, para você saber o que é o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o 6º selo, o que você tem que fazer? Romper o 7º selo, abrir o 7º selo. E quando o 7º selo é aberto, Apocalipse 10, no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, foi rompido o 7º selo. Quem era? Brana. E o que estava dentro de Brana? 6 selos. Mas o último ele não pôde nos revelar. Porque era ele. Ele tinha que falar indiretamente. Ele nos abriu todos os 6 selos, mas o último ele não nos permitiu ver. Por quê? É a terceira etapa, você não vai explicar. O que era a terceira etapa? O 7º selo aberto no púlpito de Jeffersonville, abrindo 6 selos para a igreja. E proibindo o irmão Branham de explicar que ele era o 7º selo. Mas por quê? O 7º selo é a volta de Jesus na terra. Ó, irmão, isso é profundo. Isso é grande demais. Para Deus revelar para nós uma pobrinha, uma igreja pobre dessa, pequena, um povo humilde, simples, desprezado, fanático. Tem nome de fanático. Mas eu prefiro ser fanático com esta mensagem. Pode me chamar de fanático, eu amo esse fanatismo aqui. Se isso aqui é fanatismo, eu amo isso aqui. Você já pensou? O 7º selo é o selo que segura todos os 6 selos. O que estava dentro de Cristo foi derramado dentro do 7º selo. E quando o 7º selo se abre, e o profeta diz, nós olhamos ali, nós ficamos sabendo de todo o mistério da Bíblia. Mas para os 6 mistérios serem abertos, olha, presta atenção, para 6 selos misteriosos ser revelados para a igreja, para Deus mostrar o que era o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, a caminhada de Cristo e a caminhada do anticristo, você precisa do 7º selo. Para nós sabermos, o 7º selo precisa se abrir para nós. Para nós conhecermos os mistérios dos 6 selos e de toda a Bíblia, você precisa que seja aberto o mistério de Deus. Presta atenção. Nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, se cumprirá o mistério. Quem que é o mistério? Mateus 24, 36, o dia e a hora da volta de Jesus, do mesmo Senhor que descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Este é o mistério, que eles pensam que é o arrebatamento, mas não é. Termina com o arrebatamento, mas o mistério precisa se cumprir. O que é o mistério? O 7º selo trazendo ele de volta à terra. Então, o 7º selo se abre primeiro, trazendo o mistério, Cristo, o mistério de Deus revelado, Brana. Quando o mistério se abre na terra, o 7º selo, ele é Brana. Então, o mistério de Deus revelado estava no tabernáculo em Jeffersonville, revelando os mistérios de toda a Bíblia. Isso aqui é bom demais. O que é o ministério do 7º anjo? É unicamente os mistérios de toda a Bíblia. Dentro do 7º selo, dentro de Brana, o mesmo Senhor descendo do céu para pregar para a noiva, abrir 6 selos e omitir os 7. Aí depois João vem aqui, neste púlpito, o 7º selo aberto ao público. Pregou aqui para nós. Aí foi aberto para nós. João come o livrinho. João é o primeiro que fica sabendo do mistério. Depois, ao profetizar de novo, quando você ouve João,
Você fazendo parte do mistério. Você sabe por que você ouviu João comer o livrinho e ficou sabendo do mistério? Porque você faz parte do mistério do 7º selo. O que o profeta diz? A noiva vai ser raptada quando terminar o 7º selo. O 7º selo não terminou, nós fazemos parte. Por isso o povo não nos entende. Nós somos misteriosos, porque nós fazemos parte do mistério de Deus. Nós fazemos parte de Brana, nós fazemos parte de Apocalipse 10. Ali você tem o Senhor e a igreja. Você tem Brana e João. Tá certo? Vamos mais um pouquinho? Então veja. Quando chegamos na abertura dos 7 selos, Deus mostra claramente a perfeita redenção pelo sangue de Cristo, quando Ele pode agora não gerar. Deus agora não precisa gerar um corpo, irmãos. Deus precisou gerar o corpo de Jesus para Ele habitar, porque Ele precisava do sangue para limpar os outros corpos. Mas uma vez que Ele derramou o seu sangue, Ele mandou o nosso pecado para o mar do esquecimento. Deus vê nós mais alvo do que a neve. Agora Deus, Ele tem vários corpos em que Ele pode habitar. Porque Ele gerou um corpo para pagar o preço desses outros corpos. Agora Jesus, Ele pode se derramar em qualquer corpo que Ele desejar. As pessoas dizem, mas o Mombrana foi nascido de sexo. Quando você quer proibir Deus, quando você quer proibir Deus de descer em um corpo que não é o corpo de Jesus, só porque nasceu de sexo, você não crê no poder do sangue. Deus nos limpou por completo. Ele pode ser Lutero, ele pode ser Wesley, ele pode ser quem ele quiser. Ele pode se derramar em um grupo, mas ele pode se derramar em uma pessoa. E foi isso que ele fez. Olha, a hora já terminou, mas... Meu Deus, olha aqui, 377, Cristo, o mistério de Deus revelado. Veja, Jesus então viu isso, nasceu perfeitamente para o dia, até que Deus expressou cada movimento que Ele fez. Jesus era a revelação de Deus. Agora, depois que Ele pagou o preço do pecado, olha aqui, 377. Agora, Ele santificou com o seu espírito e sangue uma igreja. Agora, o Mombrana está jogando a entrelinha aqui. Amém? Ele santificou uma igreja. Mas eu quero ler para os irmãos na linha. Ele santificou com o seu espírito e sangue um corpo. Porque o Mombrana, ele representa o corpo do Filho do Homem também. Mas ele é nosso irmão, ele representa a igreja também. Ele, com o seu sangue, uma igreja, para que ele pudesse, Jesus, fazer com que cada promessa deste último dia fosse revelada. Eu te pergunto, aonde foi que Deus usou a igreja para cumprir cada promessa desse último dia? Se não foi em um corpo chamado Brana. Aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Olha, agora, veja aqui, com seu espírito e sangue, ele santificou uma igreja para que ele pudesse fazer com que cada promessa neste último dia fosse revelada. Agora veja, ele pode voltar e pegar os que os outros companheiros descontinuaram lá atrás, nesses últimos dias, e pelo seu Espírito Santo revelar todos os mistérios dos 7 selos. Tá certo? Não foi a igreja que revelou os mistérios dos 7 selos. Foi Brana, o corpo do 7º selo. Então foi Brana, ele santificou com o seu espírito e sangue. O que foi que Deus disse para o 7º selo? O corpo de Jesus para a segunda vinda é o corpo do 7º selo. O que foi que Deus disse para ele? Nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa o seu corpo. Eu tenho uma obra para ti. Olha, Deus santificando um corpo para ele, Deus separando um corpo para ele. E tem outra coisa, Charles, muda o nome desse homem aí, põe um H. Porque eu sou Deus com H. Eu sou Jesus com H. HM faz parte do nome de Deus. Veja, ele está expressando a si mesmo. Este é o seu propósito. Deus expressando-se a si mesmo em um corpo.
chamado sétimo anjo, chamado sétimo selo, chamado Brana. Olha, eis porque ele morreu. Tem pastor que tropeça quando a gente prega que em Brana, se a gente falar no sétimo selo, fica bom para eles, né? Aí eles não tropeçam. No sétimo selo habitou a plenitude da divindade. Ah, sim, né? O sétimo selo é Jesus. No sétimo selo habitou a plenitude da divindade. Mas se você falar, em Brana habitou completamente, corporizou completamente a plenitude da divindade. Aí não. Bom, Brana nasceu de sexo. Eis porque ele morreu. Essa é a segunda parte tríplice da sua manifestação. O que é? Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no Éden restaurado. Mas antes de Cristo vir sobre a igreja, ele precisa cumprir aquilo, meu irmão. Viu? Como é que a igreja vai receber uma coisa que não cumpriu? E como se vai cumprir se a abertura dos 7 selos só Jesus podia fazer? Primeiro, para se expressar em Cristo. Logo, se expressar em Brana, a igreja. E a mesma coisa. Cristo era a palavra. E a igreja se torna a palavra quando ela deixa a palavra fluir através dela. Ali dentro haveria de vir um tempo, olha aqui, presta atenção, nós não vamos chegar nem no começo aqui. Ali dentro haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade, deidade, através de sua igreja, ter a preeminência em sua igreja. Agora presta atenção, que coisa, o quê? O homem ungido, agora o povo ungido. O profeta diz, que coisa! Para trazer de volta a noiva ungido e o noivo. Ungido por quê? Aceitar o que Eva rejeitou e Adão, voltando à unção da palavra. Porque ele disse, minha palavra é espírito e vida, ungido com a palavra. Ele volta em nós, ele volta e nós aceitamos. Irmão, a mensagem do irmão Brana, nós não temos palavra para enaltecer o ministério de Deus na vida deste homem, nosso irmão, mas que ele usou para abrir o 7º selo para a igreja, que ele usou para habitar, corporizar a plenitude da divindade, porque quem abriu os 7 selos foi a divindade corporizada em um homem. Acabou o tempo. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por tamanha revelação que enche o nosso coração de alegria, Pai. Quão preciosa é a revelação, Pai, este livrinho que podemos comer com João, Senhor. Que coisa maravilhosa, Pai. Isso nos fortalece, isso, Pai, nos dá fé, isso nos alegra, isso nos cura, Senhor. Isto faz tudo por nós, Pai. Agradecemos, somos um povo, Pai, tão pequeno e insignificante, Pai, e o Senhor entregou isto na mão deste povo, Pai. A revelação e o mistério de toda a Bíblia está abrigado. A deidade que se corporizou no 7º selo, agora voltou sobre a igreja João, Pai. E nós estamos, ó Pai, com esta deidade abrigado dentro de nós. Tudo que estava dentro do 7º selo Brana foi derramado dentro do ventre de João, nós, a igreja, e nós somos hoje a plenitude da divindade corporizada para pregar a tribos, nações, línguas e reis esta verdade de que a deidade pisou no chão. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos, nós te louvamos e nós te glorificamos.